Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Diego do Piadas NFL e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço. Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar fazendo uma brincadeira aqui. Hoje muito se fala em multiverso, a gente tem aí séries, tem filmes falando disso. E aí eu fiquei pensando, também a gente está numa época que o pessoal começa a fazer Power Rankings, né, da NFL, os especialistas em NFL começam a avaliar como foi toda a pós-temporada, como os times se ajustaram nessa pós-temporada, e aí eles começam a fazer seus Power Rankings, né? Começam a tentar mostrar qual time tá melhor, qual tá pior, quem é o melhor da temporada, antes dela começar, quem vai ter problemas durante a temporada. Então, pensando em tudo isso, eu fiquei imaginando, tá, mas e se a gente colocasse isso no Fantasy Football? Se a gente baseasse esse Power Ranking por times no Fantasy Football. A gente sabe que no Fantasy a gente trabalha jogador por jogador. Então a gente trabalha ali os quarterbacks, os running backs, wide receivers, tight ends. Individualmente cada um tem o seu ranking, cada um tem o seu valor pro Fantasy. E eu resolvi tentar identificar quais são os times que mais têm valor em seu elenco. Qual seria assim se a gente tivesse que fazer um Power Ranking baseado no Fantasy, como eles ficariam. E daí surgiu o tal do Power Ranking do multiverso do Fantasy Football, que a gente vai falar nesse episódio aqui. Mas antes disso, antes de nós começarmos, pedir para você seguir-nos nas redes sociais, @Fantasy Futebolista no Instagram, _Futebolista no Twitter. Siga também esse podcast no Spotify, assine no caso, né, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está hospedado, e também se inscreva em nosso novo canal no YouTube, né? Procura lá por Fantasy Futebolista, já tem diversos vídeos, e agora a gente está também lançando no Instagram, e na semana que vem, se eu não me engano, na segunda-feira, eu não lembro pra que dia que eu programei, já vai ter o primeiro episódio do primeiro módulo aprendendo a jogar Fantasy Football. Pra você que tem aquele amigo que fica se fazendo aí, ainda não fica dizendo que é muito difícil, não quer aprender, gosta de futebol americano, gosta da NFL, mas não quer jogar Fantasy e tudo mais. Muitas vezes é porque o cara não tá com preguiça de aprender, tem que ler, tem que entender um pouquinho mais. Não é nada difícil pra quem já joga, que nem vocês que a maioria está ouvindo, mas quem tá começando, daqui a pouco tem alguém que tá querendo aprender também aqui. Eu vou ter esses vídeos para ficar mais fácil. E eu vou também ter 2 episódios aqui no podcast falando disso, né? Falando como aprender a jogar e também a parte de dicas avançadas, dicas importantes. Isso vai ter tudo em vídeo. Eu tô lançando também em doses homeopáticas lá no Instagram, no Reels do Instagram. Cada pequeno conceito está sendo postado lá, então acompanhe que tá bem legal, bem bacana. E eu tenho uma notícia também para vocês. Na semana passada eu tive a confirmação de que fui convidado novamente para o Scott Fish Bowl. Quem acompanha pelo Instagram já viu, pelo Twitter também. Então eu recebi o convite do Scott Fish Bowl número 12, né, edição número 12. No ano passado eu fiquei eu fui eliminado dos playoffs. Foi a primeira participação e a gente tem aí diversos brasileiros, todo mundo na expectativa. Eu estava muito na expectativa, estava realmente pensando que de repente não iria rolar nessa temporada, mas rolou, fui convidado. Já estou na divisão Gondor. Nesse ano, no ano passado eu fui da divisão Slipknot, né? Eram bandas, eram cantores, enfim. Nessa temporada são cidades. Existem cidades reais e cidades fictícias também. Como não tem Caxias do Sul, como não tem Porto Alegre, não tem nada próximo daqui. No Brasil tem Rio de Janeiro e São Paulo. Eu fui para uma cidade fictícia. E dentre tantas as que tinham, né, eu acabei optando por Gondor. Eu não sei se você conhece Gondor. Gondor é uma cidade, na verdade é um estado, né, do Senhor dos Anéis. E para quem é fã aí, para quem tem a minha idade, fazendo 31 nesse ano, provavelmente gosta do Senhor dos Anéis porque acompanhou a trilogia lá no início, ainda antes do Hobbit, antes de tudo isso aí. Eu confesso que o Senhor dos Anéis é muito melhor do que Hobbit. E tinha cidades de Game of Thrones, tinha Hogwarts do Harry Potter, tinha Hyrule, era um lugar que eu queria ir, mas o pessoal consumiu. Hyrule, que é uma cidade é um local, na verdade, do Zelda, do o jogo Legend of Zelda, né?
E, cara, muita nostalgia daí. Aí eu optei por Gondor. Tem essa questão do Senhor dos Anéis ali que eu gosto. Tinha também cidades de locais do The Witcher, que é outra série que eu gosto bastante. Infelizmente não tinha Charming, né, de Sons of Anarchy, minha série da história, minha melhor série da história. Nem o apartamento do Sheldon em Big Bang Theory. Então ficamos com Gondor. Ainda não está completa a divisão, mas terei a pick dessa vez. Consegui escolher a pick número... a 11ª pick, né? No ano passado tive a segunda, vai ter Third Round Reversal de novo, e é uma liga que, diferente do mock da semana passada, que era ok, era Dynasty e tudo mais, mas que eu fiz um Late Round Quarterback, nós da Brazilian Storm, do Scott Fishbowl, já estamos nos preparando, estamos na metade pro final de um mock draft já, e eu já vi que eu fiz uma baita de uma bobagem fazendo Late Round Quarterback. Por quê? Nesse caso, não é uma pontuação normal, a pontuação do Scott Fishbowl ela tem umas variações ali de questão de porcentagem de passe. Nesse ano vai perder muitos pontos por pick six. Então, os melhores quarterbacks eles têm um valor muito maior do que numa liga de Superflex normal, para ter uma ideia. Por mais que a liga Superflex já tenha que se preocupar com quarterback. O mock da semana passada, que também está disponível em vídeo lá no YouTube já. Se você quer acompanhar a tela do Sleeper, tudo está disponível lá, ficou bem legal, bem bacana. Gostei bastante da edição. E o que eu tava falando? Comecei a falar do mock draft. Ah, sim, voltando, recapitulando aqui. Falando do Scott Fishbowl nesse ano. No ano passado eu consegui até fazer um late round quarterback, mas tive problemas nos playoffs por não ter quarterbacks decentes. Nesse primeiro mock já tentei fazer uma late round quarterback, me dei bem mal. E eu vou ter que mudar a estratégia. Ainda mais na posição 11ª, eu tava muito pensando como no ano passado que a gente treinou incessantemente, a gente fez diversos mocks antes do draft oficial, que já é agora em julho, início de julho, se não me engano tem 20 dias aqui, até metade de julho mais ou menos, deve começar já os drafts. E eu tinha na minha cabeça uma coisa, não consegui fazer, acabei tendo um time bom com running backs e wide receivers, mas os quarterbacks terríveis, e eu sei que isso aí não vai dar certo pro futuro. Vou ter que pensar realmente em escolher pelo menos um quarterback, ou dois até a 3ª rodada, pra ter uma ideia. Mesmo com o reversal, precisa ter essa... E vamos lá de novo, né? O pessoal aí já tá se puxando, já tá estudando pra chegar no Scott Fishbowl, fazer bonito novamente, quem sabe chegar nos playoffs pelo segundo ano consecutivo. Eu acho que já ia ser bem bacana, né? O Scott Fishbowl, que no ano passado foi o meu... Assim, a liga que eu consegui ir melhor, na verdade, na temporada. Foi minha melhor liga, foi chegar nos playoffs, era a minha intenção. E nas outras ligas eu não fui muito bem que eu joguei. Então, quem sabe, eu dei muita atenção, tava cheio de coisa, dei muita atenção pro Scott Fishbowl. Quero ver como é que eu vou fazer essa temporada. Já me desfiz de 2 ou 3 ligas, mas ainda tem as outras. Eu quero ver se esse ano eu consigo jogar um pouco mais, me divertir um pouco mais. Além de que tô enlouquecendo fazendo conteúdo agora que nem um maluco, podcast, vídeo, Instagram. Olha, às vezes eu me pergunto por que eu tô fazendo tudo isso, mas é bom, é legal. No final das contas vale a pena. Se eu conseguir fazer algumas pessoas gostarem do que eu tô fazendo, já é bem válido. Mas vamos lá, vamos falar do multiverso do Fantasy. Como seria o Power Ranking, como os times estariam ranqueados, como cada franquia estaria ranqueada se a gente pensasse só no valor que eles teriam aí no Fantasy Football. Bora lá! Multiverso, mas antes de nós falar de multiverso do Fantasy, o que é o multiverso? Para quem não sabe, né? É um termo científico usado para descrever o conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o universo em que vivemos. Juntos, esses universos compreendem tudo o que existe, a totalidade do espaço, do tempo, da matéria, da energia e das leis e constantes físicas que o descrevem. E o que seria o multiverso, então, do Fantasy Football, né? Eu inventei essa bobagem toda aqui para mim fazer um Power Ranking baseado nos times, e pra gente ter uma ideia, se hoje eu vou torcer pro meu time, como é que se for só os jogadores do Fantasy, só ali quarterbacks, running backs, wide receivers e tight ends, como que meus times estariam prontos para uma temporada se fosse valendo o Fantasy Football. Há 2 anos atrás eu cheguei a fazer o Fantasy Bowl
lá no Instagram, que era nada mais, nada menos do que os times jogavam entre si baseado nas suas pontuações de fantasy. Foi bem legal, deu um trabalhão do inferno, ninguém deu muita bola para aquilo lá, então eu não vou mais fazer. Mas resolvi fazer esse Power Ranking pra gente ter uma ideia de como que ficaria essa brincadeira toda. Eu vou começar lá do último colocado, né, porque é mais legal ir subindo e melhorando pra gente chegar no melhor. No primeiro colocado. Então, começando pela 32ª posição, quem que é o pior time? Qual que é o time mais fraco no nosso Power Ranking do multiverso do Fantasy Football? É o Houston Texans, ele que tem sua maior valência na posição de wide receiver, é o 23º melhor em wide receivers ali, contando com Brandon Cooks como o principal alvo, na verdade, né? Não tem tantos outros, mas Brandon Cooks, ele tem uma colocação boa. Como é que eu fiz o valor desses jogadores? Eu fiz através do SR do Fantasy Pros, do Expert Consensus Rankings, para ter uma valorização, porque senão ia ficar difícil eu chegar aqui e sair chutando valores. Então eu fiz todo um cálculo por trás para conseguir chegar nesses posicionamentos aqui. Mas em compensação tem o pior corpo de running backs, né? Porque não tem ninguém hoje que tu diga, não, esse cara é o titular. A gente espera que seja, falando em fantasy, o Damian Pierce, um cara novo, que a gente não conhece, que a gente espera coisas boas e que ele possa melhorar isso e possa nos mostrar que 32º pro corpo de running backs é muito baixo pro Houston Texans. Mas de restante é uma complicação. Tirando o Brandon Cooks e talvez o Damian Pierce, a gente tem Davis Mills como quarterback titular, o tight end principal da equipe é o Brevin Jordan, então não espere muita coisa do Houston Texans, por isso ele tá aqui na última posição. Na penúltima posição, na 31ª, a gente tem o New York Giants, né, de Daniel Jones, de Kadarius Stoney, de Kenny Golladay. Cara, é um time que tem aí um quarterback ruim, tem um corpo de wide receivers contestável, né, tem aquela questão Kadarius Stoney, a princípio parece que ele tá disposto, vai jogar, tá afim de jogar futebol americano, de treinar e tal. A gente tem um Kenny Golladay que, se manter saudável, pode dar um passo a mais aqui nesse momento, mas em compensação perdeu o tight end, perdeu o Evan Ingram. Então tem um dos piores, aí o penúltimo pior corpo de tight ends do Fantasy. E o Daniel Jones a gente sabe, né? Ele até tem aqui o 25º ranqueado, mas a gente sabe que ele é bem limitado. Na 30ª posição, até agora tá batendo com o que a gente vê da NFL. Mas tem alguns times aí que estão subestimados e outros superestimados. Vamos seguindo aqui que a gente vai chegar lá. Na 30ª posição temos o Jacksonville Jaguars aí, de Trevor Lawrence, de um Travis Etienne que está voltando, de um Christian Kirk que chegou, mas que ainda a gente não sabe o que esperar dele. A gente tem um Evan Ingram que chegou dos Giants, mas é um time ainda fraco falando em termos de fantasy football, né? Por mais que o New York Giants até tinha um pequeno poderio aí com o Saquon Barkley, aqui a gente tem um Travis Etienne como talvez o principal running back da equipe, mas que ainda não jogou, então a gente não sabe o que esperar desse jogador na NFL. Temos ainda também as dúvidas, né, a respeito de Christian Kirk. Será que ele tem a capacidade de ser um wide receiver 1 desse time? Tem Doug Peterson chegando. Quem sabe aí pode surpreender, mas por enquanto ainda é 30º colocado. Logo à frente aí na 29ª posição temos o Atlanta Falcons, pouquinho à frente, né? Esses três estão muito próximos um do outro no nosso Power Ranking aqui. O Atlanta Falcons que também conta aí com um dos piores elencos na posição de wide receiver, com Drake London sendo o seu nome principal, Brian Edwards sendo o seu wide receiver 2. Se deu um pouquinho melhor, não tá pior na fita aqui, porque tem um Kyle Pitts que atualmente é um dos grandes nomes aí da posição de tight end pro Fantasy, mas o restante do time é bem complicado. Até o Cordarrelle Patterson, que foi bem no ano passado, já está um pouquinho desgastado, né? A gente não sabe muito bem o que esperar aí do Cordarrelle Patterson nessa temporada. Na frente do Atlanta Falcons, aí agora começa a criar uma certa distância desses últimos colocados, tirando o Houston Texans, que ele está em último com muitos méritos. A gente tem na 28ª posição do nosso Power Ranking o New England Patriots, aí de Mac Jones, de Jacoby Myers, Devante Parker, Hunter Henry, Damian Harris. É um time que ele tá, assim, vamos falar a verdade, né? O Bill Belichick sempre foi um cara que foi um
um capeta aí pra quem gosta de fantasy futebol, né? Dificilmente a gente teve jogadores que se destacaram. De repente, Rob Gronkowski, mais antigamente tiveram outros jogadores aí, o próprio Julian Edelman, mas atualmente, principalmente posição de running back, né, a gente não espera muito. E hoje, o principal running back da equipe é um cara que pode ter problemas aí de contratuais, de renovações, e pode até fazer um holdout nessa temporada, não sabemos. De resto, é um time que tem que melhorar bastante no Fantasy, é um time que eu não vejo um jogador assim que você diga, não, esse é tranquilo, esse você pode pegar no Fantasy que não vai ter problema. Eu acho que todos eles são bem questionáveis. Na 27ª posição, mantendo na mesma divisão, na AFC East, temos o New York Jets, de Zach Wilson, Breece Hall, Elijah Moore, Garrett Wilson, CJ Uzomah e companhia, né? É um time que até se tem potenciais, né? A gente tem o Breece Hall, principal running back calouro dessa temporada, temos Elijah Moore, que pode se provar mais uma vez, mais um calor com o Garrett Wilson. Zach Wilson, será que vai dar um passo a mais? Por enquanto ainda são muitas apostas, muitos potenciais aqui jogadores, mas que ainda precisam se provar. E a equipe acaba se tendo um pouquinho mais, ficando um pouquinho mais atrás, principalmente porque não tem um tight end, né? Os outros elencos até não é um elenco mais mediano, mas a posição de tight end ali com CJ Uzomah, com Tyler Conklin, puxou um pouco mais para trás essa galera do New York Jets. Logo à frente, na 26ª, temos o Seattle Seahawks, com o vice-lanterna na posição de quarterback, né, Drew Lock, atrás apenas do Carolina Panthers, que vai vir logo em seguida na 25ª. Mas se beneficiando de um corpo de wide receivers muito bom, né, com DK Metcalf e Tyler Lockett. Senão, o Seattle Seahawks estaria muito mais atrás nesse nosso Power Ranking do multiverso do Fantasy, né, do Fantasyverso aqui, esse Power Ranking. Seattle Seahawks que, tirando a posição de wide receiver, ainda tem o Noah Fant, que ainda há uma expectativa, time novo, vida nova, quem sabe, mas o Drew Lock é um cara que puxa todos para baixo. Da mesma forma como depois que a gente chegar no Denver Broncos vai ver por que o Denver Broncos está naquela posição, tudo em função do Russell Wilson, que aumentou o valor das demais posições. Mas a gente vai chegar lá, a gente ainda tem um longo caminho até a posição do Denver Broncos. Na 25ª, como eu adiantei, temos o Carolina Panthers, que tem o pior em quarterbacks da liga, né? Ele hoje é ranqueado inclusive atrás do Drew Lock, para ter uma ideia. As pessoal tem mais tem mais confiança no Drew Lock do que no Sam Darnold. Mas tem um Christian McCaffrey que fez essa média subir e fez também a média subir com os wide receivers, né? Por mais que seja uma metade do caminho, DJ Moore ajudou um pouquinho a elevar esse ranking. Eles são atualmente o 18º em força de wide receivers, muito graças ao DJ Moore, porque o Robbie Anderson está desacreditado, está lá atrás. Em compensação, tem o pior elenco, a pior força de tight ends, apenas aí com o Ian Thomas, assim, com um nome... atualmente ele é o número 64 no ranking do ECR do Fantasy Pros. É um tight end que seria titular na posição número 64. Então ele seria o último dos tight end 2, para ter uma ideia. É muita coisa, é muito fora. Então na 25ª temos aí o Carolina Panthers. Entrando na 24ª posição, temos o Washington Football Team, com um novo quarterback no Carson Wentz, com a galera Antonio Gibson, J.D. McKissick. Na posição de wide receiver temos o bom Terry McLaurin, um potencial de Henry Dodson, um Logan Thomas que, se tiver saudável, vai se dar bem nessa temporada. Acredito que sim, eu acredito que essa questão Carson Wentz, Logan Thomas pode se dar bem. Mas 24ª posição, eu acho até que está um pouquinho alto aqui, um pouquinho acima a questão do corpo de running backs e dos wide receivers. Melhoraram um pouquinho a situação, colocaram eles um pouquinho mais na média, o próprio Logan Thomas também, mas é um time fraco, né, de fraco para ruim na questão fantasy football. Há algumas expectativas, mas a gente ainda tem muitas dúvidas, né? O próprio Antonio Gibson, que era um cara que era ranqueado muito mais alto na temporada passada, o próprio Terry McLaurin. Então, vamos ver o que 2022 prepara aí pro Washington Football Team. Washington Football Team não, né? Eu acho que eu falei umas várias vezes, né? Mas o Washington Commanders, que esse ano é Commanders, não é mais Football Team, ainda bem. Ainda tenho que me acostumar com o Commanders, mas não achei ruim o Commanders. 23ª posição para Chicago Bears, com Justin Fields, David Montgomery, Darnell Mooney e companhia. Temos também o tight end Cole Kmet, que está até bem ranqueado. Ele tem a posição de ECR número 13,
ter uma ideia nesse momento, Cole Kmet. Mas aí a gente cai bastante aqui em função, por mais que David Montgomery ainda se tenha uma expectativa, hoje está colocado inclusive à frente de Antonio Gibson, tem um Justin Fields que vem criando uma certa expectativa, eu tenho medo um pouco desse hype do Justin Fields, mas que se der certo, ele e Darnell Mooney podem ser grandes nomes nessa temporada do Fantasy Football. Então, 23ª, se tivesse de repente um wide receiver 2 aqui para complementar o Darnell Mooney, a gente veria uma surpresa com o Chicago Bears, inclusive acima da 23ª posição. Ele que, se a gente for pegar o Chicago Bears como um todo na NFL, ele está abaixo dessa posição, né? Certamente. 22ª posição para o Indianapolis Colts, que tem novo quarterback com Matt Ryan, tem o melhor running back da liga com Jonathan Taylor, tem um dos melhores potenciais para essa temporada com o Michael Pittman na posição de wide receiver, mas peca na posição de wide receiver 2, wide receiver 3, tight ends, também é uma coisa que ainda é uma incógnita. Quem será o titular? Será Mo Alie-Cox? Será Jelani Woods? Será outro Kylen Granson de repente? Isso acabou fazendo cair. E outra coisa que faz ele cair aqui para a 22ª posição, mesmo tendo o Jonathan Taylor o melhor e o Michael Pittman, é que o Matt Ryan ainda está desacreditado. Eu confio, para mim, Matt Ryan é um grande nome nessa temporada do Fantasy Football. Eu acho que ele vai ser um cara que vai começar sendo um cara de streaming, mas que vai começar a melhorar durante a temporada, vai dar um passo à frente, vai crescer, e aí com isso a gente vai ter um bom quarterback durante a temporada. Resta saber se vai ter algumas adições aí, porque a questão do Michael Pittman estar bem ajudou a não ser um dos piores elencos de wide receiver, porque depois dele a gente tem ranqueado o Paris Campbell e o Alec Pierce está após o Paris Campbell. Então o Expert Consensus Rankings ainda tem o Paris Campbell à frente do Alec Pierce. Eu não tenho dele à frente do Alec Pierce. Eu acho que o Alec Pierce vai ser o wide receiver 2 dessa equipe. Inclusive na semana que vem eu devo atualizar os rankings. Tenho que voltar a atualizar o site com os rankings, né? Se bem que você consegue encontrar o nosso ranking lá no SR do Fantasy Pros, é só selecionar lá Pick Experts e me procurar por lá. Só que não dá pra pegar só o meu ranking, né? Aí tu pode pegar com outro expert junto que provavelmente não vai ficar muito longe. Mas eu vou começar a botar de novo no site para que apareça só o meu. Caso você queira olhar só o meu, como eu estou ranqueando os jogadores, vai aparecer lá. Mas eu quero atualizar ele só para ter certeza de como que ele vai ficar, se não tem nenhum jogador aí que está desvalorizado ou supervalorizado nesse momento. A gente tem também aí agora na 21ª posição, né, pulando o Colts, né, não tem muito o que falar, né, 22ª com o melhor running back do Fantasy, é complicado, com um dos wide receivers mais interessantes dessa temporada, também é complicado, mas o restante do time não ajuda tanto no quesito Fantasy Football. Na 21ª posição temos o New Orleans Saints, né, de James Winston, Alvin Kamara, Michael Thomas, Chris Olave, são jogadores que a gente espera. Tem o próprio Jarvis Landry nessa temporada, que chegou para ser aí um seguro de vida para o Michael Thomas, né? um seguro futebol americano. Mas a gente tem o James Winston, que ainda não é um cara que tem valor no Fantasy, né? Eu digo que o Matt Ryan eu não teria, por exemplo, o James Winston para fazer streaming, se fosse esse o caso, né? Deixava passar aí os melhores jogadores. Eu só pegaria o James Winston em caso eu perdesse um Matt Ryan da vida. Talvez eu tenha ele um pouco acima do James Winston, não parei para pensar nisso ainda. Mas o próprio Alvin Kamara, que já foi aí top 3, top 5 da liga, hoje a gente tá falando do 10º running back, né? Tem algumas outras questões aí com o próprio Alvin Kamara que preocupam. Tem ele, se eu não me engano, ele pode ser suspenso, algo nesse sentido. Michael Thomas, que não joga 2 temporadas, eu diria que um grande nome pra gente ficar de olho, que vem crescendo no meu hype particular. Eu já gostava dele, todo mundo sabe que é o Chris Olave, sempre disse que ele vai ser um wide receiver 2, mas com a situação lá em New Orleans, inclusive com o Michael Thomas saudável, com o Jarvis Landry saudável, eu acho que o Chris Olave pode conseguir o seu, vamos dizer assim, até dar um passo a mais do seu potencial, porque é um cara muito dinâmico, é um cara que pode ganhar jardas após a recepção. Falo dele desde o início aqui, né, mas eu acho que pro Fantasy ele tá começando a ganhar um hype nesse momento, tá começando a ficar mais perto de nomes como Treylon Burks, como do próprio Drake London,
tá subindo nos rankings gradativamente, isso é uma coisa boa, vem treinando bem. Então na 21ª, fechando aqui a 32ª até a 21ª, vamos relembrar como é que ficou esse Power Ranking aqui do Multiverso, do Fantasy. 32ª com Houston Texans, 31ª New York Giants, 30ª Jacksonville Jaguars, 29ª Atlanta Falcons, na sequência 28ª para New England Patriots, 27ª New York Jets, 26ª Seattle Seahawks, 25ª Carolina Panthers, 24ª Washington Commanders, 23ª Chicago Bears, 22ª Indianapolis Colts e 21ª o New Orleans Saints. Abrindo o nosso top 20 agora, temos o Cleveland Browns, que está nessa posição muito ainda por conta do Deshaun Watson. É um cara que ainda está aí no ESR na 18ª posição. Eu acredito que vai cair mais ainda. É um cara que, se escapar de qualquer suspensão da liga, vai ser um absurdo. Então não contem com Deshaun Watson nessa temporada, tá? Não esperem muita coisa dele. Não esperem nem que ele jogue, né? Pelo menos é isso que as coisas estão andando para esse caminho, né? Então, muito cuidado com o Deshaun Watson nesse momento. Se tem ele numa liga Dynasty, já procura substituto. Isso fez o Cleveland Browns estar nessa posição. Outros caras que ajudaram também foi Nick Chubb e Kareem Hunt, né? Que ajudam a potencializar esse elenco de running backs da equipe. O Amari Cooper, que subiu um pouquinho o patamar aí dos wide receivers da equipe, mas não tem um bom wide receiver 2, né? Nesse momento seria quem? O David Bell, Donovan Peoples-Jones, não sabemos, né? E a gente tem o David Njoku, que acabou de renovar, mas que ainda precisa se provar um pouco mais no nosso fantasy para ser relevante. Então, 20ª posição, eu acho que tá até demais. Eu acho que tá superestimado aqui o Cleveland Browns. Na 19ª posição, a gente tem o Tennessee Titans, aí de Ryan Tannehill, do grande Derrick Henry, o novato Treylon Burks, o veterano Robert Woods, Austin Hooper é o novo tight end da equipe. Então, vamos ver, é um time assim que tem um certo equilíbrio. Acho que 19ª é até um pouco baixo, porque o Ryan Tannehill não fez uma boa temporada no ano passado. O Treylon Burks fez cair aí o valor da posição de wide receiver, né? Atualmente o corpo de wide receivers ficou aqui ranqueado como 20º. Se tivesse o A.J. Brown, com certeza estava numa posição muito melhor, porque o Robert Woods é outro cara que está bem ranqueado, para se ter uma ideia. E o Derrick Henry ajuda a puxar um pouquinho essa margem para cima, porque ele atualmente é o 4º melhor aí no ECR. Para mim, nos meus rankings, ele é o 3º. 18ª posição para o Green Bay Packers, né? Aaron Rodgers e Aaron Jones não conseguiram manter esse time com um potencial melhor. O corpo de wide receivers peca bastante, apenas o 28º aqui, né? Com Allen Lazard, Christian Watson e outra galerinha ali, que a gente não tem um nome bom, né? Com o Davante Adams, esse time aqui estava lá no top 10. Mas fez eles caírem bastante. Esse ranqueamento dos wide receivers jogou muito para baixo o Green Bay Packers. O outro fato também que acaba prejudicando o próprio Aaron Rodgers, né, que é um cara que eu não estou de olho nem, assim, desde a saída do Davante Adams, eu não quero Aaron Rodgers nos meus times nessa temporada. Ele pode fazer melhor? Pode, mas o histórico mostra que ele teve dificuldades quando não teve um Davante Adams em campo para ajudar ele, um outro wide receiver melhor. Quem sabe possa chegar alguém ainda, mas não contaria muito com isso. O Christian Watson ainda há o que se provar, caso você pense que ele seja a resolução dos problemas. Temos o Robert Tonyan voltando de lesão também, que está começando a crescer devagarinho nos rankings novamente, mas que ainda se tem bastante dúvida a respeito dele. 17ª posição para o Detroit Lions. Detroit Lions à frente. Eles que têm um dos piores times da NFL, mas que para o Fantasy tem um time bem interessante, bem interessante. Por mais que Jared Goff puxe a fila para baixo, a gente tem o DeAndre Swift como um bom running back, a gente tem o TJ Hawkinson como um dos melhores tight ends no Fantasy, a gente tem a Amon-Ra St. Brown, DJ Shark, o nosso novato Jameson Williams. Então, por mais que o corpo de wide receiver seja um pouquinho inferior em relação à posição de running back, de tight end da equipe, são jogadores que têm potenciais. E é um ataque que eu quero ficar bastante de olho, que eu vou apostar em diversas ligas aí. Se eu precisar apostar num Jared Goff, vou num Jared Goff, no próprio Scott Fishbowl. Tô pensando muito em ele ser meu terceiro quarterback no elenco.
Vamos ver o que sai, né? Mas o DJ Shark querendo se provar ainda, que pode ser um wide receiver na liga. Vamos ver o que acontece com esse time. Então, 17ª posição aqui no nosso Power Ranking do Fantasy Versus. 16ª para o Miami Dolphins, uma equipe que cresceu bastante em poderio de ataque, né? Tem o segundo melhor corpo de wide receivers aqui no nosso multiverso do Fantasy. Tem o Mike Gesicki ainda muito bem colocado. Tem um Tua que é uma aposta, mas que atualmente está atrás até do Justin Fields, para você ter uma ideia. Não entendo por quê, mas eu colocaria o Tua à frente, com certeza. E só que a posição de running back acaba pecando, né? Apenas a 30ª entre os 32 times, né? Com o Chase Edmonds, com o Raheem Mostert, com o Myles Gaskin. A gente não sabe quem vai ser o titular, como é que vai funcionar esse corpo de running backs da equipe, esse backfield. Então acaba caindo, acaba derrubando a posição do Miami Dolphins, que se fosse pelos os outros jogadores do elenco podia estar ainda mais à frente, quem sabe até dentro do top 10. Mas essa posição de número 30 aí, na posição de running back, acabou prejudicando bastante o ranqueamento. Na 15ª posição temos o Pittsburgh Steelers, que apesar de ter aí o Mitchell Trubisky como hoje quem provavelmente será o quarterback titular, a gente tem o Najee Harris, um dos melhores running backs do Fantasy. Temos Deontay Johnson, Chase Claypool, o George Pickens que chegou. Então são bons wide receivers, né? A gente tem aí interessantes esses wide receivers que perderam valor com a aposentadoria do Big Ben, mas que podem surpreender se o Mitchell Trubisky fazer o papel dele, se o Kenny Pickett entrar e fazer o papel dele bem. Pat Freiermuth também foi uma das grandes surpresas na temporada passada na posição de tight end. Por mais que o Kyle Pitts seja um cara muito fora da curva, ele, se não fosse um Kyle Pitts, a gente talvez ia estar falando muito mais do Pat Freiermuth, mas a gente não fala tanto porque justamente teve um outro calouro que era um unicórnio, mas é um cara que está hoje ranqueado em 11º na posição de tight end, o Pat Freiermuth. Então é um time que tem potencial, mas que peca na posição de quarterback, por isso está aqui na metade do caminho. Na 14ª posição temos o Baltimore Ravens, que tem um dos melhores quarterbacks com Lamar Jackson, mas que tem J.K. Dobbins voltando de lesão, Gus Edwards voltando de lesão, tem calouro chegando. A gente não sabe o que vai acontecer nesse backfield também. Temos o pior elenco de wide receivers da liga, que em questão do Fantasy. Rashad Bateman, Devin Duvernay são os principais nomes desse elenco. Mark Andrews, o segundo melhor tight end, aqui segundo o ECR, fazem com que o Baltimore Ravens, ele e o Lamar Jackson fazem com que o Baltimore Ravens suba nos rankings. Mas o resto da equipe, o J.K. Dobbins até não tá tão mal, mas o último elenco aqui, o pior elenco da posição de wide receiver, complica bastante e deixou o Baltimore Ravens apenas aqui com a 14ª posição no nosso ranking. Na 13ª temos o Tampa Bay Buccaneers, de Tom Brady, de Mike Evans, de Chris Godwin, de Leonard Fournette, mas que sem Rob Gronkowski, eles não conseguem entrar no top 10. Com o Rob Gronkowski aqui, daqui a pouco a gente estava falando de um time que podia, olha, quem sabe aí, vamos especular aqui, vamos fazer uma ideia no em que posição talvez estaria o Rob Gronkowski hoje. A gente podia estar falando um segundo melhor se o Rob Gronkowski estivesse aqui, porque o Cameron Brate puxou bastante essa fila para baixo e deixou o Tampa Bay, o time do GOAT, do Tom Brady, aqui atrás, mesmo tendo armas, mesmo tendo o 6º melhor corpo de wide receivers, tendo o 12º melhor de running backs, acabou ficando apenas com a 13ª posição muito por conta aí do Cameron Brate e dos outros tight ends da equipe do Tampa Bay Buccaneers. Na 12ª posição temos o Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, Clyde Edwards-Helaire, Juju Smith-Schuster, Marquez Valdes-Scantling, Sky Moore, do melhor tight end até então, por enquanto ele está se mantendo ali firme, Travis Kelce. É um time que, se tivesse um running back mais confiável, hoje o principal seria o Clyde Edwards-Helaire. Se tivesse o próprio o Tyreek Hill
aqui, a gente estava falando de um time que estava lá nas cabeças, mas sem esses jogadores, com apostas na posição de, dá para se dizer assim, na posição de running back e de wide receiver, sleepers melhor dizendo praticamente, acaba caindo bastante o valor, por mais que Patrick Mahomes e Travis Kelce segurem bastante a onda. Na 11ª posição, o Denver Broncos, falei dele, Russell Wilson subiu todos os outros caras dessa equipe aqui. O Javonte Williams é um cara que ganha valor, tendo um Russell Wilson por ali. Ele mesmo sendo um running back, ele ganha valor, porque se o jogo aéreo entrar, o jogo terrestre vai entrar melhor ainda. Courtland Sutton hoje é o principal alvo dele, né? Segundo, pelo menos, aí segundo os experts do Fantasy. Jerry Jeudy como seu segundo melhor alvo, Tim Patrick o terceiro. Temos o Albert O, que ainda está com um expert consensus rankings de 18º, mas que, na minha opinião, ele está à frente disso. Então é um time que melhorou muito, os valores subiram demais aqui por conta... Por exemplo, o Albert O está atrás do Noah Fant, que para mim, entre um e outro, eu prefiro apostar no Albert O do que no Noah Fant. Isso acabou levantando, a questão do Russell Wilson levantando muito os valores, colocando o corpo de wide receivers como o 10º melhor, falando em fantasy football aqui. Então, jogou lá pra cima, foi pra posição 11º. Se tivesse um Drew Lock da vida, só trocando ali, se a gente tivesse um Drew Lock no lugar do Russell Wilson, sem pensar nos outros valores da equipe, a gente tava falando aqui de um time que ia estar figurando ali fora do top 20. E a gente está falando de um time que acabou ficando no nosso Power Ranking na 11ª posição. Vamos recapitular aqui, entre o 20º e 11º, a gente teve o Cleveland Browns na 20ª, 19ª Tennessee Titans, 18ª Green Bay Packers, 17ª Detroit Lions, 16ª Miami Dolphins, 15ª Pittsburgh Steelers, 14ª Baltimore Ravens, 12ª Kansas City Chiefs, 11ª Denver Broncos. Entrando no top 10, para começar o nosso top 10, a gente tem o San Francisco 49ers, que tem como Trey Lance uma grande aposta, né? Muita gente aí está apostando as fichas de que ele será o titular, de que ele fará uma boa temporada, de que ele vai dar um passo a mais nesse time, vai fazer com que os fãs, né, os torcedores dos 49ers tenham um quarterback decente, que tanto reclamam do Jimmy Garoppolo, mas que em certo momento na temporada passada disse que o Jimmy Garoppolo era até melhor que o Jalen Hurts, mas tudo bem. Seguindo aqui, a gente tem o Elijah Mitchell, que seria o titular, mas que temos as dúvidas. Temos um corpo de wide receivers bons aí, com pelo menos bem ranqueados, com Deebo Samuel, Brandon Ayuk, que é um cara que eu estou evitando, e o George Kittle também, que se ficar saudável, é o 4º melhor tight end, pelo menos, da liga. Então é um time que entrou no top 10 por ter um George Kittle ali numa posição boa. O time em si, assim, a gente diz, tirando o Deebo Samuel, que também levantou bastante a parte de wide receivers, é um time que acabou ficando na 10ª posição aqui, mas muito próximo do Denver Broncos, muito próximo do Kansas City Chiefs, até do Tampa Bay Buccaneers. Então ficou pouca coisa à frente, entrou no top 10 aí, mais de sorte do que outra coisa. O Los Angeles Rams vem na 9ª posição com Matthew Stafford, Cam Akers. Acredito que seja o titular e acredito que está sendo ranqueado abaixo daquilo que ele merece. Tenho confiança que o Cam Akers vai voltar bem, vai voltar com aquela expectativa que a gente tinha no ano passado. Tem aí o Cooper Kupp como melhor wide receiver desse ano para o Fantasy, o 3º melhor elenco na posição de wide receivers, com Allen Robinson, com o Van Jefferson. Temos o Tyler Higbee, que ajuda a puxar essa leva para baixo, e é o principal nome que faz esse time acabar estando aqui apenas na 9ª posição. Eles que por muitos aí são considerados o principal nome nessa temporada para ganhar, para vencer o Super Bowl. Eu acredito que o time mais forte na NFL seja o Los Angeles Rams, mas aqui no nosso multiverso do Fantasy eles estão apenas na 9ª posição, por mais que tenham aí diversos nomes interessantes. Na 8ª posição temos o Philadelphia Eagles, aqui com Jalen Hurts, que atualmente ele é o 6º no ECR. Eu tô achando até um pouco demais aqui, mas
Tudo bem, a adição de A.J. Brown fez com que esse elenco também estivesse nessa posição, tendo o nono melhor corpo de wide receivers. Só com a adição do A.J. Brown já puxou a média lá para cima. Então, A.J. Brown, Devonta Smith, Quez Watkins é um nome que pode aparecer. A gente tem o Miles Sanders que está sendo muito desacreditado. Eu acredito que, pensando assim em nomes que podem surpreender, e provavelmente eu vou fazer algum conteúdo em cima disso, de nomes que podem surpreender e nomes que podem regredir. E o Miles Sanders com certeza é um nome que pode surpreender, um cara que teve um volume muito baixo no ano passado e que pode, aí com melhor aproveitamento, ser um cara muito melhor do que apenas o 27º melhor do running back do Fantasy do ECR. A gente tem o Dallas Goedert como um dos melhores tight ends também. Ele teve um valor até maior no ano passado, atualmente apenas o 8º, mas é um cara que ainda é confiável, se você quer dar uma chance ali para os tight ends do meio da tabela, ele é um cara para você apostar. Na 7ª posição a gente tem o Las Vegas Raiders de Derek Carr, Josh Jacobs, Davante Adams, que fez subir essa média, uma barbaridade. Hunter Renfrow, que eu acho que é um baita wide receiver, vai surpreender nesse ano. Darren Waller, um dos melhores tight ends para se ter em fantasy, mas que a gente tem que ver quanto que a chegada do Davante Adams vai atrapalhar. Então esse Las Vegas Raiders na 7ª para mim pode ser um pouco enganoso, né? Assim como o Philadelphia Eagles também, um pouquinho, né? O pessoal ainda tem uma certa esperança grande no A.J. Brown. Eu sou um pouco mais pé no chão com essa situação. Acho que para a NFL foi uma adição muito melhor do que para o Fantasy, por uma questão do Jalen Hurts e evolução e tudo mais. O Las Vegas Raiders, que tem o Derek Carr, na minha opinião, como um dos, assim como o Matt Ryan, um dos nomes que eu vou estar apostando nas ligas onde eu fizer late round quarterback. É um cara que a adição do Davante Adams pode beneficiar muito ele a dar um passo a mais para ele se tornar o novo Kirk Cousins. Eu falo novo Kirk Cousins porque o Kirk Cousins era um cara que até o ano passado era tight end de streaming, era quarterback de streaming, e que na temporada passada ninguém encontrava ele nos waivers para fazer streaming mais. Então acredito que o Derek Carr, que até o ano passado ainda era muito encontrado, nessa temporada não vai ser tão encontrado mais. O Josh Jacobs ainda está um pouco desacreditado, mas deve melhorar aí se ele tiver um volume interessante, se ele não for botado muito descansar, principalmente com a chegada do Zamir White para atrapalhar ele lá na Red Zone. Na 6ª posição a gente tem o Buffalo Bills. Buffalo Bills, que tem aí como atualmente o melhor quarterback para se ter no Fantasy, com Josh Allen. Tem Stephon Diggs para fazer um baita de um stack. Gabriel Davis com enorme potencial. Dawson Knox e seus touchdowns. Mas a posição de running back puxa essa barca para baixo. O time dos Bills tinha tudo para, se não ser o melhor time em Fantasy, ser pelo menos o segundo. Mas não ter um running back bom, não ter um corpo de running backs interessante, coloca a média lá para baixo. Para ter uma ideia, é apenas o 29º melhor ranqueado aqui na posição, se a gente fosse isolar apenas os running backs, né? Que atualmente tem o Devin Singletary como o principal nome. Tem aí o James Cook chegando, o Zach Moss, que acho que esse ano vai ser encontrado em muitos waivers na liga. Então o Buffalo Bills aqui na 6ª, que para mim é um dos... seria ali um dos candidatos a tirar o poderio, tirar a hegemonia dos Rams, seria esse time do Buffalo Bills. Na 5ª posição a gente tem o Dallas Cowboys. Dallas Cowboys na 5ª, com o Dak Prescott, com o Ezekiel Elliott, que está sendo subestimado pra caramba, mas que tem aí como CeeDee Lamb e Michael Gallup um bom potencial na posição de wide receiver, principalmente o CeeDee Lamb, e o Dalton Schultz, que subiu nos rankings nessa temporada e atualmente é o 6º melhor tight end em fantasy da liga. Se o Ezekiel Elliott tivesse com um pouquinho mais de consciência, eu diria sim consciência, porque a gente sabe que tem outros nomes à frente, que a gente tem potenciais expectativas, mas ele é um cara que para mim esse ano vai surpreender todo mundo, e vai ser aí para quem conseguir pegar ele na 3ª, acho que 4ª rodada é capaz de ele cair, talvez até mais. Vai ser um baita achado nesse draft de fantasy. Acho que acima da 4ª é difícil que ele vai estar disponível. Mas que se tivesse um Ezekiel Elliott melhor ranqueado, se ainda tivesse com a Amari Cooper aqui,
a gente poderia estar falando de repente do melhor elenco de fantasy entre as 32 franquias. Na quarta posição temos o Minnesota Vikings, que tem aí Kirk Cousins, como eu falei, um quarterback que não é mais um quarterback de streaming, é um quarterback para se ter em late round quarterback, fazer o stackzinho aí com Justin Jefferson, um stack dos pobres que seria com Adam Thielen, mas que, como eu falei, lá na parte de subestimados, né, ele até se machucar era o 7º melhor wide receiver do fantasy e atualmente está ranqueado em 34ª posição, então é outro cara que tá fora do radar, ninguém tá dando bola para Adam Thielen. Tem o Dalvin Cook ainda muito bem posicionado na posição de running back. Não tem um bom tight end que faz cair um pouquinho o nível aqui, mas que quarta posição tá mais do que bom, tá excelente, né? Só para ter uma ideia, assim, a questão de força entre o terceiro, bota terceiro e o 11º, que foi o Denver Broncos, ela é uma diferença bem pequena, é no detalhe mesmo. Então, não se surpreenda, esses times eles estão muito próximos aqui, é difícil falar esse é melhor, esse é pior, mas pela lógica do meu cálculo aqui, a gente chegou nesses caras aqui. Na terceira posição, um time que me surpreendeu estar aqui, que é o Arizona Cardinals. Tem o Kyler Murray como atualmente o 5º melhor quarterback, segundo o SR do Fantasy Pros. Tem um James Conner que nesse ano vai ser escolhido bem acima do que foi no ano passado, né? Ele não é mais uma aposta, assim. A gente tem na posição de wide receiver ainda, Marquise Brown deve começar como wide receiver 1, tem o DeAndre Hopkins, não dá para esquecer que tem o AJ Green por lá, Rondale Moore, mas que com a ajuda de Zach Ertz, que atualmente é o 9º melhor tight end, né? Ele que voltou aí os holofotes do fantasy, e para mim é um cara que com certeza eu vou sair de algumas ligas com o Zach Ertz. Acho muito interessante, pretendo sair inclusive, é a minha opção de tight end se eu fosse escolher algum tight end aqui. O outro tá na segunda posição, mas eu assim, me surpreendi um pouco com o Arizona Cardinals nessa posição. A questão dos wide receivers, né? A gente ainda tem o DeAndre Hopkins muito alto, mas é um cara que é difícil de tu escolher, porque ele vai estar fora de 6 jogos da temporada. Você não pode escolher esse cara a ponto que ele vá atrapalhar o teu andamento. 6 jogos pode significar teus playoffs, então muito cuidado com o DeAndre Hopkins aqui. Na segunda posição a gente tem o atual vice-campeão aí, né, o Cincinnati Bengals, de Joe Burrow, Joe Mixon, Ja'Marr Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, Hayden Hurst, que eu falei agora há pouco, que seria minha segunda opção aí de tight ends, assim, late tight ends, que eu apostaria. Eu acho que meus nomes principais aí, o Albert O, é outro cara que eu tô de olho bastante. Mas falando no geral, né, é um elenco bem recheado, né? E falando em fantasy, aí tem Joe Burrow, Joe Mixon, Ja'Marr Chase como grandes nomes, o T. Higgins que atualmente é o 12º, então a gente tem o Ja'Marr Chase como o 3º melhor ranqueado e o T. Higgins como o 12º, fez eles levantarem e serem o melhor elenco de wide receivers hoje da liga, pensando em fantasy football. Então, olha, tentou incomodar, mas o primeiro ele tá muito acima dos demais. E você já deve ter feito as contas aí, tá faltando um time, né? Quem é o time que faltou? É o Los Angeles Chargers, de Justin Herbert, Austin Ekeler, Keenan Allen, Mike Williams. Gerald Everett puxa um pouco para baixo, mas isso não foi suficiente, porque a gente tem o 2º melhor quarterback ranqueado aqui, a gente tem o 3º melhor running back ranqueado. A gente tem o 4º melhor elenco de wide receivers, com esses dois nomes que puxam lá para cima essa 4ª posição, né? O Keenan Allen atualmente é o 11º no ranking do Fantasy Pros. Se não fosse o Gerald Everett, esses caras iam estar mais alto ainda, né? Antes de fazer o ranking, eu já imaginava que os Chargers, que ficaria ali entre Chargers e Cincinnati Bengals como os dois mais fortes, né? Eu até esperava, de repente, um Buffalo Bills estar um pouquinho melhor, mas a questão do Devin Singletary, do Zach Moss, do James Cook puxou a fila para baixo. Se eles tivessem, no mínimo, aí um cara mais ou menos, eles iam estar lá na frente, fácil. Se a gente tivesse, por exemplo, um elenco top 10 na posição de running backs, eles seriam os primeiros colocados, né, o Buffalo Bills, mas a gente tem os Chargers que tem grandes nomes aqui, e é um time difícil de fazer um stack Allen Herbert.
Pode ser feito, mas muita gente fica visando esse tipo de jogador, né? Aquela galera que gosta de pegar quarterback cedo, aquela galera que conhece o potencial do Keenan Allen, o Austin Ekeler nem se fala. Então é um time muito forte, ficou bem à frente do segundo colocado em questão de força, de power rankings aqui. Então, vamos ver como que isso vai acontecer, se na temporada a gente vai ter esse power ranking confirmado, ou se foi apenas aí uma grande especulação e vai ficar no multiverso do Fantasy Football, que sequer existe. Mas vamos repassar todos os times, mas agora de cima para baixo. Primeira posição para os Chargers, segunda Bengals, terceira Cardinals, quarta Vikings, quinta Cowboys, sexta Bills, sétima Raiders, oitava Eagles, nona Rams, décima posição, fechando o top 10 49ers, 11ª para o Denver Broncos, 12ª Chiefs, 13ª Buccaneers, 14ª Ravens, 15ª Steelers, 16ª Dolphins, 17ª Lions, 18ª Packers, 19ª Titans, 20ª fechando o top 20 os Browns, 21ª Saints, 22ª Colts, 23ª Bears, 24ª os Commanders, 25ª Panthers, 26ª Seahawks, 27ª Jets, 28ª Patriots, 29ª Falcons, 30ª Jaguars, 31ª Giants e fechando o pior time, Houston Texans. Ufa! E aí, o que acharam dessa maluquice toda aí do nosso multiverso do Fantasy Football, um Power Ranking com essas maluquices aí? Deu pra gente ter alguma boa ideia, tá? De como os times estão preparados, quais são os times que têm melhores elencos de um lado, melhores do outro. Dá pra ter uma ideia também, pegando posição por posição, quais stacks a gente consegue fazer se fosse pensar pelo ranking aqui. E a melhor forma de tu se preparar para a tua temporada de fantasy é fazendo mocks, é simulando, é a única forma de tu conseguir melhorar e conseguir ter um elenco, fazer um draft tranquilo, é treinando, é fazendo mock drafts. Então treine bastante, a gente ainda tem tempo. E falando em mock drafts, eu me lembrei da Super League. E eu decidi que eu vou abrir as inscrições de forma antecipada aqui no podcast. Eu vou fazer uma forma de que quem ouve nosso podcast tenha acesso aos primeiros lugares das nossas inscrições. Tá? Valorizar um pouquinho quem ouve o podcast. Então, se você ouve podcast e não joga ainda a Super League, saiba que você será privilegiado, vai saber aqui primeiro quando vai se inscrever. Mas isso só mês que vem, né? A gente ainda tem semana que vem é dia 29, na quarta-feira. Dia 6 provavelmente eu devo anunciar alguma coisa de como que você vai fazer para se inscrever de forma antecipada aí na nossa Super League Fantasy Futebolista. Certinho? Deixa teus comentários lá para mim no direct. Segue nosso canal, tá bem legal. Vai ter esse conteúdo aqui do Fantasy Verso, mas de forma bem resumida. Basicamente só lançando o Power Ranking lá, fazendo um breve comentário aqui. Ficou de forma completa e ficou também a minha análise das posições, dos elencos, dos times, de jogadores que eu aposto nessa temporada. Então ficou bem bacana, acho que foi bem legal para essa semana, essa maluquice aí do Fantasy Verso. Certinho? Até a semana que vem. Um abraço.